traz uma palavrinha para o seu coração e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre viver para Deus. Como viver para Deus? Um tempo atrás gravei um vídeo falando sobre a vontade de Deus e nesse vídeo nós falamos sobre como entender, sabe, qual é a vontade de Deus nas coisas que não estão muito claras na palavra dele, sabe? Nas coisas que não necessariamente são pecado, Óbvio que pecado já é uma coisa clara, a Bíblia já deixou muito claro o posicionamento do Senhor em relação ao pecado e à quebra de princípios, Mas existem algumas coisas que você não vai estar quebrando o princípio, que você não vai estar pecando. E nesse vídeo sobre a vontade de Deus a gente fala sobre isso, como entender qual é a vontade do Senhor mesmo nessas coisas. Assim, só ressaltando aqui, falando daquilo que não é pecado, daquilo que não é errado, Por exemplo, no vídeo a gente vai falar sobre filme, Citando assim um exemplo breve, que eu citei no vídeo. Lógico que tem filme que não convém você assistir. Então também não é descancarado, não é relativizando o pecado, mas é falando da vontade de Deus dentro daquilo que não é errado, dentro daquilo que não é pecado na Bíblia, que não está claro. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como viver para o Senhor, E basicamente o que eu quero deixar aqui é que nós precisamos de 3 coisas para viver para o Senhor, sabe? Morrer para a velha natureza, viver uma nova natureza, vivendo para o Senhor e sendo cheios do Espírito Santo. Romanos 6, dos versículos 4 ao versículo 12, fala assim: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Mas se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. A palavra aqui está falando que nós morremos por pecado. E a partir do momento que nós morremos por pecado, nós fomos justificados pelo Senhor. E nós temos que passar a viver por Senhor. Nós temos que permitir que Deus remova a nossa velha natureza e nos revista de uma nova natureza. E o que eu quero falar aqui, deixar bem claro, é que se você quer viver para o Senhor, você não pode viver para o pecado. Paulo, ele disse que o pecado vai tentar, sim, nos obrigar a obedecê-lo. Vai tentar chamar a nossa atenção para que a gente passe a servir. Mas a partir do momento que nós nos entregamos para o Senhor, a partir do momento que nós decidimos realmente viver debaixo da vontade do Senhor, viver para o Senhor, nós precisamos aprender a vencer esse pecado que fica nos seduzindo, sabe? Essa velha natureza que fica tentando ressuscitar. A velha natureza morreu. A gente precisa entender que ela morreu. A gente não pode ressuscitar ela. A gente tem que continuar deixando ela morta, sabe? E a gente vai fazer isso vivendo para o Senhor. Mas lá em Gálatas, a gente encontra algo que é muito interessante. É Gálatas 5, versículos 16 e 17. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aqui Paulo, ele está falando que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e viver pelo Espírito, para que a gente jamais satisfaça as vontades da carne. E aí é que tá, para que a gente viva pelo Espírito, a gente tem que ter intimidade com esse Espírito Santo. A gente tem que alimentar o nosso Espírito, porque o Espírito Santo reina no nosso Espírito, fala com o nosso Espírito. Então a gente tem que estar sensíveis no Espírito, ao Espírito Santo, entendeu? Aí é que tá. Agora que você tem uma nova natureza e que você escolheu viver para Deus, alimente o seu espírito com a palavra do Senhor, sabe? Crie intimidade com o Espírito Santo, conheça Ele. Ele se relaciona pessoalmente, individualmente, com cada um, sabe? Ele não é uma força que fica voando por aí, não.
ele tem sentimentos, ele é pessoal, sabe? Justamente pelo fato de falar que é o Espírito Santo, às vezes tem gente que não consegue compreender o quão vivo que é o Espírito Santo. Quanto mais você se relacionar com ele, mais se permitir ser transformados por ele, menos você vai satisfazer as vontades da carne. E para fechar, em Gálatas 6, versículo 15, fala que o que realmente importa é que sejamos uma nova natureza. E é o Espírito Santo que nos dá essa nova natureza a partir do momento que nós recebemos Cristo. Então é isso. Morra para a velha natureza, viva uma nova natureza que serve a Deus. Viva para o Senhor e seja cheio do Espírito Santo. Aí sim a gente vai conseguir agradar a Deus em nossa vida. Um grande beijo e um abraço.